Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Então vamos falar sobre o mundo. O inimigo da fé. Já expliquei o porquê. Já é um ponto superado da nossa exposição. Vamos adiante então, entender o que é o mundo. A definição mais básica: o mundo é um estilo de vida criado pelo homem em seus pecados. Então, quando eu ajo sozinho, fora de Deus, sem a graça de Deus, eu ajo na carne, eu sozinho. Agora, quando toda uma humanidade, quando toda uma sociedade é composta de seres carnais, agindo na sua carne, nós vimos aqui, no texto que nós lemos, no começo, em Atos 4, 27, que uma coisa era Pilatos, outra coisa era Herodes. E uma terceira realidade se fez, para além de Herodes e para além de Pilatos, quando os dois se unem. Pilatos e Herodes unidos tomam uma atitude que é resultado de uma concordância carnal. Herodes despreza Jesus, Pilatos não defende Jesus, se omite em relação a Jesus. Então os dois estão na carne, o ato de um e o ato de outro, os atos de ambos na carne, juntos, dão origem ao que nós chamamos de mundo. Mundo é a concordância dos homens na carne. Então, para entendermos bem o nosso combate contra o mundo, nós não podemos ter assim uma ideia romântica de cristianismo, uma ideia que às vezes nós criamos, bucólica, adocicada, de cristianismo. O que é o cristianismo? Cristianismo é que Jesus veio ao mundo para nos amar, Ele nos amou, e nós somos amados, e agora a gente ama Jesus, e tudo é amor, e assim, com uma coisa tão colorida, a nossa descrição de cristianismo, tão romântica, que na verdade não parece cristianismo, parece o desenho dos ursinhos carinhosos. Uma coisa assim, cristianismo. Olha, irmãos, põe o seu pé no chão, vá. Põe o pé no chão. Cristianismo não é isso. E nem começou assim. Jesus, ele entra no mundo perturbando, e não perturbou pouco, não. Repare, por exemplo, o Antigo Testamento. No Antigo Testamento existiam muitas teofanias, muitas manifestações de Deus. Sarça ardente, mar que abriu, fogo que desceu do céu, sol que parou. Olha, teofanias, manifestações divinas, tinham muitas. Agora, manifestações demoníacas, você praticamente não vê no Antigo Testamento. Não vê. Pode olhar os textos. Você não tem ali possessos. Malemar tem uma menção de Satã no livro de Jó, trocando ideia com Deus. Mas você não tem no Antigo Testamento o número de possessos sendo libertos que você tem no Novo. Um evangelho sozinho fala mais de demônio, de ação do mal, do que o Antigo Testamento inteiro. Você nunca reparou isso?
Um evangelho sozinho. Ah, o que você quer de nós? Eu sei quem você é, o santo de Israel. Cala a boca, tira. O demônio joga nos porcos. Um monte de demônio em um evangelho. E o Antigo Testamento não aparece um. Agora, teofania tinha, mas não tinha manifestações demoníacas. Por quê? Porque Jesus, Deus encarnado, incomoda muito mais o demônio do que milhares de manifestações de Deus portentosas. O Deus encarnado incomodou mais do que a sarça ardente. O Deus encarnado incomodou mais do que Deus abrindo o mar. Então, como diz São Paulo na carta a Timóteo, Deus manifestado na carne, ao que nós celebramos na Epifania, Deus manifestado na carne, aí o inferno tremeu. Isso é demais para o inferno. Porque uma coisa é Deus pôr a mão nos elementos da natureza em favor da humanidade. Uma coisa é Deus descer a mão no mar e abri-lo. Descer a mão na sarça e acendê-lo. Outra coisa é Deus descer em pessoa e se tornar um ser humano. Ele não só desceu sua mão pelo ser humano, ele se fez um ser humano. Aí é demais, aí... Então nós temos muitas teofanias e quase nada de manifestação demoníaca. Por quê? Porque nada incomodou mais o príncipe deste mundo do que a presença de Jesus, do que a presença física, encarnada, material do Verbo de Deus. Ele já era o príncipe desse mundo quando Abraão foi eleito patriarca de uma multidão. Tatá estava lá, ele lembra? Não conta para o Reinaldo. Satanás já era o príncipe deste mundo, é o título que está no Evangelho de São João, príncipe deste mundo. Ele já era o príncipe desse mundo quando havia teofanias. Mas quando uma pessoa, ela tem o comando sobre um lugar, ela tem o poder sobre o lugar, não é verdade? Ela não se desequilibra por qualquer coisa. Ela só se desequilibra quando algo oferece risco ao poder que ela tem. Não é assim? Se você tem uma empresa ou tem um comércio, você tem funcionários, bom, você é a autoridade ali. Você tem o comando sobre os negócios, sobre a gestão das pessoas. Então, um funcionário vai lá, faz uma besteira, você vai lá, corrige, ele faz outra, não resolve, você vai e manda embora. Não precisa você perder a razão, perder o equilíbrio, bater na mesa, dizer que manda. Você só se irrita mesmo para valer quando algo põe em risco o seu poder. Então, quando alguém lhe dá um prejuízo muito grande, quando há um risco de falência, quando você toma um calote. Agora, nada tira mais o comerciante ou o empresário ali do juízo, do prumo, do que alguém abrir uma concorrência do lado dele e uma concorrência mais forte do que a dele. Aí você quer ver o cidadão perder o sono, gritar com a mulher, gritar com os filhos, gritar com força. Aí ele perde totalmente o equilíbrio, porque alguém abriu uma concorrência poderosíssima. Aí ele começa a dar as caras, né, assim? Aí ele começa a ser mais agressivo no comércio, começa a dar desconto, ele começa a demonstrar a sua força, ele começa a ser mais aguerrido, porque ele corre risco. O risco faz alguém pôr todas as suas forças para fora, a manifestar todas as suas forças, porque manifestar as suas forças é a cartada final. Eu vou com tudo agora, e se agora não der certo, aí lascou.
Não sei se você está entendendo a comparação que eu estou fazendo. Deus sempre operou teofanias na humanidade, o diabo quietinho na dele, aquilo nunca ofereceu a ele um risco. Agora, quando Deus se fez homem, ele começou a dar as caras, começaram a aparecer possessos. E por quê? Porque chegou uma concorrência para o diabo, chegou uma concorrência no mundo, que ele sabe, o príncipe deste mundo sabe, agora nós estamos ferrados. Ele olhou para os demônios, para a infernet dele, a rede de demônios, e disse, agora nós estamos ferrados, vamos para cima, toma todo mundo. Aí começou, aí possui um, um monte de demônio, concorrência. Ele já era o príncipe desse mundo, ele não precisava dar tanto as caras assim. Nunca se ouviu falar tanto em exorcismo, em combate contra o mal, como na era cristã. Nenhuma religião falou tanto disso, nenhum judaísmo falava tanto disso. Porque é interessante a um inimigo que ele esteja, como é o empresário, ele fica no seu escritório, comandando as coisas dali. Ele só vai descer e pôr a mão na massa se realmente toda a força for absolutamente indispensável. Ele vai, desce, põe a mão na massa, vamos eu mesmo pôr a mão nisso daqui, porque a concorrência está grande e nós precisamos ir para cima. Jesus é a grande ameaça ao príncipe desse mundo, a ponto de a mera encarnação do verbo ter obrigado espontaneamente o demônio a dar as caras. O príncipe deste mundo se sentiu abalado, ameaçado com a vinda de Jesus. Então, o príncipe desse mundo, com a vinda de Jesus, acirra, aumenta a sua fúria, e ele começa a ser ainda mais percebido. A presença de Jesus, a irrupção, a aparição do verbo na história humana, na comunidade humana, isso atormenta o demônio. Além disso, irmãos, a postura de Jesus, os atos de Jesus, aquilo que prega o Senhor Jesus, o que sai dos lábios do Senhor Jesus e o poder manifestado no Senhor Jesus, começa a afrontar todo um sistema criado pelo demônio, que é o mundo, um sistema de pecado, é a definição que nós demos agora de mundo, um estilo de vida. Jesus traz um novo estilo de vida e começa a criar no poder do Espírito um novo sistema de vida, no qual o próprio Deus é atuante, é participante, é muito diferente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus legisla um novo estilo de vida, legisla, por meio de Moisés, ele dá aos homens, para que os homens vivam. Então a lei mosaica é um estilo de vida, é um sistema humano dado por Deus aos homens, para que os homens vivam. Deus não está sujeito àquilo, entende? Deus não está ali no deserto se vendo obrigado a não matar junto com os homens, a não adulterar junto com os homens. Deus está acima daquele sistema. Agora não. Diz a palavra de Deus em Gálatas capítulo 4, ele nasce de mulher, sujeito à lei. O que é esse sujeito à lei? O Deus que legislou agora desceu para ele mesmo viver aquele sistema. Então agora, irmãos, nós estamos num sistema de vida, num estilo de vida,
no qual Deus vive esse estilo conosco e nos faz viver com Ele, esse estilo. Isso é uma afronta para o diabo, porque até então o diabo achava mesmo que havia uma espécie de luta entre iguais. Deus lá no céu, comandando, e o demônio aqui na terra tentando, e aí quem conquistar melhor leva vantagem. O esquema dualista, maniqueísta. Deus desce, se faz homem, e fica evidente ao demônio de que Deus opera algo que ele não é capaz de operar. O demônio ele pode possuir corpos, mas ele não pode adquirir um corpo para si. Deus adquire um corpo para si. Diz a carta aos Hebreus. E eu disse, Pai, dá-me um corpo. E Deus agora tem um corpo. Ele não possui o corpo de alguém. Ele adquire um corpo para si a partir do corpo da Virgem Maria. E se encarna. Isso o diabo não pode fazer. O diabo pode possuir, mas não pode se encarnar. Ele pode sugerir, ele pode tentar, mas ele não pode falar como um homem aos homens. Ele não pode operar como um homem em meio aos homens, para servir de exemplo demoníaco a eles. Deus desce, e a presença de Jesus, Jesus falando, Jesus andando, Jesus agindo, Jesus pregando, é uma ameaça ao sistema que o diabo criou. Por quê? Porque Jesus começa a seduzir pessoas, e essas pessoas começam a abandonar, a rejeitar o sistema que o diabo criou, o mundo. Tinha lá uma mulher, diz a palavra em Lucas 8, possuída por 7 demônios, uma mulher já toda sob domínio do demônio, vivendo no sistema do mundo. Aí aparece Jesus e ele tira essa mulher desse sistema e traz para ele. Tinha lá um outro homem que era corrupto, ladrão, cobrava os impostos e superfaturava esses impostos. Jesus aparece na casa dele em Jericó e diz: desce daí, hoje eu vou comer na tua casa. Entra na vida desse homem e Jesus tira esse homem de um sistema de pecado que era a corrupção em que ele vivia. O diabo começa a perceber que, na medida em que Jesus aparece na vida de seres humanos, esses seres humanos vão retirando as suas forças, que estavam até então empenhadas no mundo, e eles começam a empregar suas forças no sistema de vida, no estilo de vida inaugurado por Jesus. Vou usar novamente a comparação anterior. Se uma concorrência é aberta do lado da empresa, isso já é um risco. Agora, você quer terminar de começar a irritar mesmo o empresário, que já está irritado, com sangue nos olhos, é a concorrência ao lado conseguir fazer tal oferta de trabalho melhor, que os empregados começam a pedir as contas daqui para ir trabalhar lá, do lado. Quem era leal a essa empresa simplesmente vai ser leal a outra. Eu não sei se você já viu isso. No Brasil está difícil, né? Nós agarram um emprego enquanto tem. Mas você consegue imaginar se aparece alguém lhe fazendo proposta melhor? Bom, seu patrão tenta então aumentar o seu salário, tentar te segurar lá a todo custo, e aí vem o outro e faz uma proposta ainda maior. As pessoas brigando por mão de obra. Isso começou a acontecer. Chega Jesus e abre uma concorrência aberta ao mundo. E as pessoas começam a deixar o mundo, veja, deixar o mundo sem sair da terra, né? Então, o mundo é uma coisa, a terra é outra. Eu continuo aqui, neste mundo criado por Deus, mas eu já não dou adesão ao sistema de vida que os homens criaram, que eles achavam que era o melhor de ser vivido. Então porque eu era carnal, era uma pessoa como aquela mulher que na casa de Simão, o fariseu,
se joga aos pés dele. Era uma mulher carnal, era dada à prostituição. Diz o Evangelho que ela era conhecida como pecadora na cidade. Era uma mulher carnal, estimulada no seu adultério, na sua prostituição, estimulada física e carnalmente ao pecado e pela ganância, por causa do dinheiro que aquilo lhe trazia. Até o momento em que ela vai aos pés de Jesus. Naquele momento, o mundo de prostituição, o mundo de ambição, perde uma mulher, porque ela vem para Jesus. Então o que começa a acontecer? Jesus começa a tirar o pecado do mundo. De que maneira? Tirando pessoas dele. O pecado está em mim, o pecado está em você. Cristo tira o pecado do mundo, tirando pessoas do mundo e trazendo para ele. Então, quando eu dou a minha vida para Jesus, o mundo perdeu mais um homem carnal, mais uma pessoa carnal. Por isso o diabo dá as caras, por isso começa a irromper a criatividade do demônio, por conta da concorrência do Cristo. Então, esse sistema que é o mundo, criado por São João, ele basicamente tem uma estrutura de 3 grandes vícios. Então vamos entender do que o mundo é feito. Do que o mundo é feito. Não estou, repito, falando do mundo criado por Deus. Não estou falando de árvore, não estou falando de mar, não estou falando de oceano. Não é esse mundo aqui. O mundo que diz São João é o sistema de vida criado pelos homens no seu pecado. Isso é o mundo. É um sistema de pecado, modo pecaminoso de viver. Por isso Jesus diz, o mundo vos odeia, né? O mundo vos odeia. Como assim o mundo? O mar me odeia? A terra me odeia? As montanhas me odeiam? Não, esse mundo é inanimado. O mundo que nos odeia são todos os seres humanos em concordância de pecado. Quando eu me retiro daquilo. Não sei se você já passou por isso, ir para uma empresa concorrente, aí os seus colegas de trabalho da outra ficam meio assim com você, né? Porque você foi para outra empresa. Seu chefe, então, o anterior, nem quer olhar na sua cara. Se ele puder te ferrar, ele te ferra. Porque você foi para a concorrência. Então, isso é o mundo. Vamos ver do que o mundo é feito. Está escrito na palavra, 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Ele vai dizer o que é que tem no mundo. Tudo que tem no mundo basicamente se reduz a 3 coisas só. 1 João 2, 16. 1 João 2, 16. Abre aspas. Porque tudo o que há no mundo. Aí ele diz, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não vem do Pai, mas sim do mundo. Fecha aspas. Isso é o mundo. O que é o mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O mundo é feito disso. Vamos entender cada uma das 3. Já já. Eu dizia na primeira parte que tudo que é movido por algo. Ora, o mundo de pecado, o mundo em que nós estamos, e que é o mesmo mundo de onde nós fomos tirados e estamos a fim de tirar a gente de lá. É isso que Jesus está esperando. Nós não estamos num projeto missionário? A anunciar com coragem. Então é o primeiro inimigo da nossa salvação e por consequência é inimigo nosso também. O mundo.
Parto aqui do princípio que você quer tirar gente de lá. Você saiu do mundo, luta contra ele e quer arrancar mais gente de lá. O cão está puto com você, que ele quer tirar gente, você está querendo tirar gente da empresa dele, do empreendimento dele, o empreendimento que ele está construindo desde a origem do mundo. Então ele contratou os primeiros gerentes, Adão e Eva, com uma lábia muito boa, e começou a colocar, engordar os recursos humanos dele. E a raiva maior que ele tem de mim, de você, é que a gente nem pediu de emissão, a gente simplesmente abandonou o trabalho e não quisemos receber nada dele. Não quero direitos do diabo, ele que engula tudo que é dele. Porque a proposta que nos foi feita é receber 100 vezes mais daquele que nos tirou de lá. 100 vezes mais está escrito. Aquele que deixar tudo no mundo, por causa de mim, vai receber 100 vezes mais e no final a vida eterna. A gente abandona o trabalho, tranquilo, nem pede as contas. Nós nem fomos no RH, só se você foi, eu não fui. Eu trabalhei um dia no mundo e no outro dia eu simplesmente não voltei e nunca mais fui. Abandono de trabalho. Aí você quer ver um patrão ficar puto? É o camarada deixar lá o posto dele assim, ó. Nem pediu as contas, nem ficou de aviso prévio, nada. Foi assim comigo, será que foi assim com você? Você deixou ele irritado. Eu abandonei o meu lugar no mundo, fique com ele. Eu não quis mais. Eu era um bom funcionário no mundo. Um bom funcionário. Funcionário é uma outra palavra que nós damos para operário. A palavra diz os operários das trevas. Nós éramos operários das trevas. Nós estávamos a serviço do Senhor deste mundo, do príncipe deste mundo. Ora, todo príncipe tem um reino. Então este mundo que jaz no maligno, esse mundo que nos odeia, é o reino dele. Você liga a televisão, o reino dele está lá. Você entra na internet, você vê o mundo dele lá. Aliás, tem operários dele morando talvez na sua casa, que estão na sua parentela. Pessoas totalmente mundanas. Pessoas totalmente carnais. Nós convivemos com elas, nós trabalhamos com elas, não mais o trabalho do mundo. Você trabalha lá no seu emprego, no seu trabalho. Nós estudamos no meio delas, na faculdade, na universidade, na escola. Encontramos com elas na rua. O mundo está aí, nós estamos no mundo, no meio do mundo, e o mundo é movido por essas três forças carnais, nas quais os homens são solidários, eu disse no começo. Para a concupiscência da carne, aí a gente se junta. Para a concupiscência da carne a gente se junta. Para a concupiscência dos olhos a gente se junta. Para a soberba da vida, a gente se junta. O mundo é assim. Você nunca vê uma pessoa carnal agindo sozinha. Ela tem os amigos do mundo, a galera do mundo, as pessoas do mundo. Eles andam em bando. E claro, o demônio fez isso, criar uma solidariedade entre os homens carnais, então a gente se junta para pecar, né? Que graça tem cair na pingaiada sozinho? Bom é cair na pingaiada com a galera e todo mundo beber junto. Que bebe junto, cai junto, vomita junto. Vomita um no sapato do outro. Que graça tem se drogar sozinho? Não, você vai lá, os nóia estão se drogando juntos. Então você tem um amigo de copo, o amigo da droga.
Que graça tem ir na zona sozinho? Não, vou comer os truta. Vai todo mundo, cada um pega 2 negras, uma aqui, aí vai. Que é pra gente se incentivar mutuamente. Que graça tem ir no banheiro para ficar pensando mal de alguém sozinho? Não, você já viu mulher ir no banheiro sozinha? Elas vão em grupo. Que elas vão para falar mal de alguém. É o mundo. É o mundo. Onde está o mundo, irmãos? Onde está o mundo? Cadê o mundo? O mundo está onde existe 2 ou mais reunidos em nome do príncipe desse mundo, fazendo o que é a obra dele, agindo conforme o desígnio dele. Isso é o mundo. O mundo é o pecado carnal vivido em coletividade. O pecado carnal, ele é só obra da carne, enquanto sou eu. Se sou eu com você, aí já é mundo. O mundo está entre nós, estamos no mundo, a partir do momento que caímos em pecado juntos. São essas as 3 forças que movem o mundo. Um cristão, irmãos, quem é um cristão? Cristão é alguém que se recusa, na medida em que vai cultivando a fé, é alguém que tomou uma decisão e ele se recusa a ser movido pelas forças do mundo. E se recusa, isso é um cristão. Essas forças, elas continuam atuando contra nós e em nós, mas eu me recuso, enquanto eu for vivo, a ceder a elas como estilo de vida, de novo. De novo não. Então essa é a primeira grande diferença entre um cristão e um pagão. Podem não concordar comigo, mas eu sou defensor, junto com Bento XVI, foi Bento XVI que escreveu uma obra fabulosa, que já está traduzida para o português, Como Ser Cristão no Mundo Neopagão, é uma coleção. Temos que parar de ter medo de usar de novo essa expressão, pagão. Tem os cristãos e tem os pagãos. Não venha me dizer que é porque foi batizado quando era pequeno, que é cristão. Não é. A vida da pessoa diz se ela é cristã ou se ela é pagã. Tem pagãos no nosso meio. Tem pagãos na nossa casa. Tem pagãos na sociedade. Pagãos. Então qual é a diferença do cristão e do pagão? A diferença não é que os cristãos não pecam e os pagãos pecam. Infelizmente todos pecamos. Infelizmente. Mas a grande diferença é que nós cristãos, embora pequemos, não adotamos mais os pecados como estilo de vida. O pecado em mim é sempre uma queda, não é um estado permanente de vida, não é mais. Deus até permite, porque Ele respeita a minha liberdade, Ele permite que eu caia em pecado, mas Ele deixa eu cair, mas Ele não me deixa mais dormir em paz, depois de pecar. A consciência nos acusa para sempre. Depois que o Espírito Santo entrou na tua vida, pecar você até peca, mas você não dorme mais sossegado depois de pecar. O pagão ali peca, dorme pecando, sonha com o pecado, acorda, peca de novo, está nem aí. Ele dorme em paz com o seu pecado. Nós não dormimos mais em paz se nós pecarmos, porque nós não temos mais paz no pecado. Nós temos prazer, porque o pecado dá prazer, mas nós não temos mais paz. Aliás, é o contrário. A gente paga o preço do prazer e recebe como salário, como produto, uma consciência pesada, uma alma pesada. Isso é um cristão. E a gente vai lá e se humilha diante do Senhor e pede perdão e recomeça. Quantas vezes for preciso, sem desistir. O mundo não faz isso. O mundo está na lama e quer provar para todos, inclusive para nós cristãos, que o melhor lugar para se estar é a lama. Nós não. A gente até enfia de vez em quando o pé na lama, mas sai correndo para lavar o pé.
A gente não se conforma de ficar na lama. A lama não é o nosso lugar. E não venha me dizer que é o melhor lugar para estar. Aí o pagão diz, mas o seu pé é sujo de lama. Eu vou lavar essa merda, eu vou lavar. Mas eu não fico mais, não dá mais. Não venha me dizer que é o melhor lugar. Não venha, não é mais. Entendeu a diferença? Não adotamos mais o pecado como estilo de vida, não dá. Atos de pecado nós temos, mas estilo de vida não dá mais. Aquele estilo, aquele modo de viver, não dá mais. Então, isso é o cristão, alguém que ele ainda sofre a influência dessas três forças, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, mas ele se aplicou a lutar contra as três o resto da vida. Isso é um cristão. Vou lutar contra essas forças, exercendo influência sobre mim, e inclusive vou atrás de que outros também queiram lutar junto comigo, contra essas forças. É meio frustrante do ponto de vista humano, porque nós vamos lutar até o fim contra essas forças e não vamos vencer nunca. Você acha mesmo, olha aqui para mim, você acha mesmo que você vai encontrar um dia nessa vida, que antes de morrer, você vai encontrar um dia que você vai olhar para si mesmo e dizer, venci, já não tenho mais nenhuma tentação, nem da carne, nem dos olhos, nem nenhuma soberba da vida, consegui, Vivinho da Silva, só se você estiver em coma profundo numa UTI, profundo. Quantas pessoas não abandonam a fé, porque elas não entenderam que elas foram chamadas a uma vida de luta, e que a vitória não está nesse mundo, elas não entenderam. Então ela cansou de lutar, ela achou mesmo que ela ia lutar, e aqui mesmo já nessa terra, ela ia ter um dia que ela ia ter vencido já. Então o camarada saiu da pinga, aí lutou 1 ano, lutou 2, lutou 3, aí virou pregador, saía dando testemunho, Aí um dia ele cai na cachaça de novo, aí ele se recupera, se ergue, volta a dar testemunho nos grupos de oração, aí cai de novo. Aí chegou a hora, não adianta lutar, eu continuo com vontade de beber. Quer saber de uma coisa? Vou cair na cachaça de volta. E cai e vai. Ele não entendeu. Alguém não avisou ele? Quem foi que pregou para esse homem, no retiro dele, que não avisou ele, que ele foi chamado para lutar até o fim? Que não ia existir um dia nesse mundo aqui, que ele ia ter vencido as más inclinações dele. Você vai lutar até o fim. Quando eu atendo os jovens, que lutam contra pecados, contra a castidade. Aí eles ficam assim, eu preciso arrumar alguém para eu casar, vou casar, que aí eu vou superar os pecados de vida solteira. Aí você casa, filho, você vai arrumar pecado de gente casada. Tentações que você não tinha quando era solteiro. Então você quer deixar a vida solteira para vencer certas tentações, mas você se casa e você vai ter tentações que você não tinha quando era solteiro. Aí a pessoa pensa, mas quando eu ficar velho, aí certas tentações eu vou vencer. Só que aí você velho, você vai ter tentação de velho. Que velho também tem tentação. Passar raiva com o filho, raiva com o neto, aí a raiva vai vindo, aí vai querendo esganar, aí começa a ter raiva de si mesmo, porque aí quer fazer as coisas, o corpo já não ajuda, a saúde não, daí começa a ter raiva. Pecados, cada idade, cada fase da vida tem as suas tentações. Então se você entrou nesse negócio aqui, chamado igreja, para ter sossego, você entrou no lugar errado. Aproveita que a porta está aberta e já sai antes de eu terminar a pregação. Porque se tem uma coisa que um cristão não tem nunca mais é sossego. Nunca mais. Não tem sossego consigo mesmo. Porque o problema da carne é que ela vai aonde eu vou.
O meu problema, o meu grande problema, Padre Douglas Pinheiro Lima, RG 3948716/X, o meu problema é que aonde eu vou, eu tô lá. Eu já tentei, cara, pegar um carro, sei lá, eu vou lá para Pouso Alegre, mas eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, eu cheguei junto. Então tem tentações, tem males que estão em você, onde você for, você vai junto. Aí a pessoa sai da comunidade, sai da igreja, sai, vou resolver, vou sair, vou abandonar, e onde ela vai junto, não adianta, filho. Não adianta. O mal está na nossa carne. E aonde você for, você encontrará também pessoas carnais, que também precisam lutar contra o mundo. Porque o mundo, ele surge onde houverem duas pessoas carnais, concordando. É assim. Uma vez eu cuidei de um caso, em que uma pessoa caiu num sério adultério, num outro estado em que ela morava. E aí ela disse, não, eu vim para cá, aí se mudou para São Paulo, vim para recomeçar a minha vida. Então, deixou lá a amante, separou-se da esposa, era casado só no civil, não era uma pessoa casada na igreja, mas se converteu, e falou, eu vou zerar a minha vida. A mulher abandonou ele, porque ele botou o chifre nela, ele deixou a amante, deixou a mulher, foi começar a vida de novo. Então, veio para a igreja, começou a buscar a Deus, se casou, e aí começou de novo a sofrer tentações, das colegas de trabalho, das irmãs de igreja, que o cara era bem apanhado. E aí ele disse, puxa padre, mas eu larguei lá o meu estado e vim para cá para recomeçar, e agora eu estou tendo as tentações todas de novo. Eu disse, meu filho, porque primeiro que você veio, e junto com você veio você, junto. Então quem era o adúltero? O adúltero era você. Onde está aquele adúltero? Lá do estado onde você morava. Está aí dentro. Está em Efésios capítulo 2, está escrito. Há um homem velho e um homem novo lutando dentro de você. Então aquele adúltero, você pensa que ficou lá onde você morava? O adúltero veio aí, pegou avião junto com você, fez mala junto com você e está morando aqui em São Paulo. Eu disse para ele, está morando aqui. Se você não tomar cuidado, o adúltero sai de novo. E mais uma vez, você vai soltar de dentro de você Barrabás, o bandido, o assassino, ao invés de soltar Jesus, o homem novo. O que é que você solta? Você vai soltar o quê? O mundo vai ver sair de dentro de você o quê? Solta Barrabás, desgraçado. Você quer soltar? Eu disse, como foi que aquele adultério onde você morava começou? Não foi com conversinha fiada? Não foi com assédio? Então, filho, as mulheres que estão aqui são feitas da mesma carne mijada que as mulheres de lá foram feitas. A mesma. As mulheres vão dar em cima de você aqui também. Então não pense que mudando de lugar você resolve os problemas. Porque o pecado está onde estão as pessoas. O pecado surge ali, o mundo surge ali. Então, eu disse a ele, você tem de ser um cristão, alguém que ainda sofre as influências dessas forças, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, mas você não pode admitir ser controlado por elas. Então o cristão se recusa. De que maneira? Que eu me recuso a permanecer no mundo. Na medida em que eu cultivo, exercito a virtude da fé. Se nós estamos falando de mundo, como é que eu combato o mundo? Exercitando, robustecendo a fé. A fé é a virtude teologal que se antepõe ao mundo. O mundo diz algo, mas a minha fé diz outra. Então eu preciso ouvir a minha fé, dar ouvidos à minha fé. Aquele não é lugar para mim, esse não é comportamento para mim,
E como é que eu robusteço a fé? Como é que eu fortaleço a fé? Como é que eu exercito a virtude da fé? Por meio da oração, por meio dos sacramentos, por meio da busca da palavra, por meio de uma crescente conformação do meu intelecto à vontade de Deus. A fé não atua na razão, nós falamos de razão e vontade. Então a fé atua na razão. Você precisa fortalecer a tua razão com coisas celestiais. Com coisas celestiais. Com uma constância maior do que aquela com a qual o mundo bombardeia a sua razão. Porque o mundo bombardeia a sua razão. O mundo tem os seus canais. Você quer ver as atitudes do mundo, as posturas mundanas? Então você vê, por exemplo, vou dar um exemplo. Você vê nas mídias sociais, nas redes sociais. Você gasta tempo vendo aquilo, assistindo aquilo, lendo aquilo, o tempo todo. Aquilo vai entrando na sua mente, na sua razão. Se você não fortalece essa mesma mente, essa mesma razão, com pensamentos da fé, aqueles pensamentos do mundo vão tomando você. Vão tomando você. Então, por exemplo, a moça foi abandonada pelo namorado. Abandonada. Aí ela já compra um pacote de paçoca, 2 tabletes de chocolate, 1 litro de coca. Aí ela liga no Netflix e põe filme romântico. E de fundo ela deixa tocando o quê? Bee Gees, Henrique e Juliano, fica tocando lá. E ela vai chamando a fossa, ela vai cultivando aqui. Você já está ferida, abandonada, com saudade, apaixonada, aí fica alimentando com o filme do mundo, a música do mundo. Veja que em si mesmas são inofensivas. O problema é o contexto em que você se apresenta. Está fragilizada, está chorosa, aí comendo chocolate, comendo paçoca, e fica lá, curtindo a fossa. Aí depois vem dizer para os irmãos da igreja que está depressiva, que quer se matar, que quer desistir de tudo, que não tem força para orar. Claro, ao invés de fortalecer a tua mente, a tua razão, com coisas celestiais, você fica alimentando a sua fossa. Ao invés de ir para a igreja, rezar, sair com os irmãos, vai rezar em língua, vai subir um monte. Faz alguma coisa para Deus. Pega essa tristeza toda, canaliza, joga. Não, fica lá curtindo. Aí vai procurar as amigas do mundo, que ajuda a falar mal do namorado que deixou ela. Fica alimentando aquilo. Alimentando. Dando comida para o pecado, ele vai crescendo. Dando comida para o mau sentimento. Se algo do mundo está atuando na sua razão, você precisa fortalecer a tua razão no sentido oposto, com pensamentos opostos. Se você não tem uma leitura espiritual, não busca ouvir palavras espirituais, então a sua mente vai se enfraquecer. Não adianta você saber o credo de cor, se ele não é um alimento na tua mente. Olha, eu tinha um amigo muito, muito querido, muito próximo, muito cristão. E logo ele fez o doutorado dele em História, na USP, passou num concurso, um concurso que foi nacional, mais de 100 doutores concorreram a 2 vagas na Unicamp, Universidade em São Paulo, e ele passou em segundo lugar, tinha 4 vagas, de 100 ele passou em segundo, um homem intelectualíssimo. E aí foi dar aulas, começou a dar aulas de história, Então ele nutria a alma, a razão dele com aquelas leituras, só aquela literatura. E a palavra de Deus foi ocupando cada vez menos espaço, a vida de oração cada vez menos espaço. Em pouquíssimo tempo ele já não tinha mais fé cristã. Era um
caro servo de Deus, mas ele se deixou absorver por aquelas literaturas. Então hoje já não vai à igreja, já não serve a Deus, deixou a profissão, deixou a carreira tomar todo o espaço da vida dele. O mundo o absorveu. Ele virou um delinquente, um bandido? Não, aí é que está. O mundo não é simplesmente virar um bandido, um delinquente, um assassino. Tem pessoas boas e que justamente porque são boas acham que não estão no mundo, mas estão. Serve a Deus? Não. Busca a eternidade? Não. Busca os sacramentos? Não. Ah, mas não está fazendo mal para ninguém, então só para ela mesma. Talvez vocês que são lideranças já tenham feito a experiência. É mais difícil converter uma pessoa boa que não serve a Deus do que um bandido, safado, delinquente. Que o bandido, safado, delinquente, macumbeiro, sem vergonha, e você mostra para ele a desgraça que ele se tornou e ele enxerga. O problema é a pessoa boa, humanamente boa. Eu sou honesto, sou trabalhador, eu não preciso ir na igreja. Você vai falar o quê? Ela realmente é boa, é honesta, é trabalhadora. Aí ela acha que ela não precisa das coisas espirituais. É muito mais difícil. Ela está no mundo. Ela é mundana, ela é carnal, ela está fechada em si mesma. Ela depositou confiança nas próprias virtudes humanas, nas próprias forças. Dificílimo, irmãos. E mais, às vezes essas pessoas estão trabalhando, ganhando bem. Olha aqui, olha, se Deus tivesse preocupado comigo, se Deus realmente quisesse que eu fosse na igreja, Ele não estava me abençoando tanto aqui. Eu tenho trabalho, eu tenho carro, eu tenho casa. Ela não vai à igreja. É um dos grandes problemas que nós enfrentamos no hemisfério norte. Eu tenho viajado muito, irmãos. Estados Unidos, Europa, e você certamente acompanha pela mídia. A fé cristã está acabando nesses lugares, está acabando. E por quê? Porque são lugares de um IDH, um estilo de vida tão bom, que as pessoas acham que elas não precisam de Deus. Eu não preciso. Quando que um jovem nos Estados Unidos vai sentir que precisa ir na igreja? Ele sai da escola, presta um vestibular, passa em 5, 6 universidades no país, federais, todas, de graça, ele não vai precisar pagar. Ele escolhe a carreira que ele quer ter, ganha bolsa, nunca passou necessidade, nunca vai passar, ele acha que ele não precisa de Deus. É mais difícil pregar o evangelho nesses lugares do que na África, por exemplo. Está todo mundo morrendo de fome, uma tábua de salvação que você oferecer, ele pega. Você leva o pão e a palavra, e a pessoa come o pão, bebe a palavra e aceita o evangelho. Por isso, o melhor destinatário para o evangelho é o pobre, diz a Escritura, o pobre. Porque quando a pessoa está assim lascada mesmo, ela quer uma esperança. Aí você dá o evangelho, ela agarra e vive. É uma beleza pregar para o pobre, numa favela, na periferia, com a pessoa lascada. Agora, tenta pregar num condomínio de luxo, tenta, mas o evangelho genuíno. Meu sonho, eu ainda vou fazer isso. Vou tirar um dia um ano assim de missão, um ano sabático, vou pregar lá na Noruega, onde ninguém quer saber de cristianismo, porque tudo vai muito bem, obrigado. É difícil. Como que você vai trazer essas pessoas para o evangelho, se elas acham que não precisam? Porque tudo vai muito bem, muito bem. Pregar nos Estados Unidos, sabe quanto que é o salário mínimo dos Estados Unidos? Equivale a 3 mil reais, o salário mínimo. Equivale, né? Dá alguns, quase $1.000. Irmãos, o mundo está aí. O mundo tem as suas seduções. Aqui no Brasil, como a gente está tudo lascado, não tem dinheiro, o estilo de vida não é dos melhores, então o mundo tem outras estratégias. Aí é o prazer, é a farra. Qual é a fama do nosso país lá fora? O país do carnaval. O estrangeiro acha que no Brasil ninguém tem rosto, só tem bunda. Mas quem são os brasileiros? Bundas que andam. Nós somos literalmente uma abundância. Essa é a fama do nosso país lá fora.
Então, o país dos prazeres, né? A gente é pobre, está lascado, mas se diverte. E falta tudo, mas não falta cachaça. Não falta droga, não falta cerveja, não falta churrasco. É bom o churrasco, né, irmãos? Mas o mundo está aí. O mundo está aí. E nós nos recusamos a ser controlados por ele. Então eu preciso fortalecer meu intelecto. Esse processo de fortalecimento do intelecto nós chamamos de ascese, com S-C, A-S-C-E, ascese, ascese, de ascensão, ascese, é subir, subir. Se a carne é fraca, fortaleça a alma, fortaleça a alma. Eu tenho medo, muito medo de alguém que se diz cristão, mas gasta desproporcionalmente mais tempo com coisas mundanas, veja, mundanas, do que com coisas sagradas. Sai da sua boca aquilo que você lê, ouve, escuta, assiste, isso vai entrando em você, e é isso que vai sair. Então as pessoas vão à igreja e começam a se dizer fracas na fé. A fé na alma, irmãos, a virtude da fé na nossa alma é como um músculo no nosso corpo. Fique parado, sedentário, o músculo vai definhando, perdendo força, e logo começam a aparecer várias dores pelo seu corpo todo. Você acha que são doenças, males que surgiram? Não é males que estão surgindo. O simples fato de o seu organismo estar parado, sedentário, começa a originar esses males. Se vocês exercitar os músculos, fizeram uma caminhada, praticaram um esporte, então, sob peso e sob pressão, a musculatura vai crescendo. Sem exercício, aquilo não cresce. Você quer crescer na fé, mas não exercita ela, tem que exercitar a fé. Exercitar. Então, é oração. Tem que dobrar o joelho, botar a cara no pó e orar. Tem que orar. É muito chegado num celular, num fone de ouvido, eu também sou. Então eu desenvolvi artifícios para isso. Sempre é uma pregaçãozinha, um louvorzinho, pluga aqui. Se você andar comigo de carro, porque quando eu estou com as outras pessoas, eu respeito, mas o meu carro é uma carruagem de Elias. É só glória, aleluia, o povo me olhando no semáforo, e eles se benzem assim, eu lá, dando lugar dentro do carro, ó. E aí eu piso no acelerador, piso no freio, piso no acelerador, piso no freio. E o carro vai fazendo assim, ó. Mistério. Você tem que se fortalecer no Senhor. Fortalecer. Porque o que sai da sua boca? O que você lê, o que você estuda, o que você ouve. Bota um louvor, bota uma pregação, bota um negócio. Enche a sua mente de coisas santas. Tem que encher. Tem que ficar cercado daquilo. Eu não estou dizendo que você tem de se alienar do mundo. Se alienar. Você quer ouvir lá o Henrique e Juliano? Escuta o Henrique e Juliano. Mas se você escuta 1 hora de Henrique e Juliano, você tem que ouvir 1 hora e meia de louvor. Se você fica 1 hora no Facebook, tem que ficar outra 1 hora na palavra. Rezar um terço, um rosário, meditar os mistérios. Se você não fortalece a mente no que é sagrado, o que é do mundo vai começar a prevalecer nos teus pensamentos, nas tuas imaginações, nos teus sonhos. Vai começar a prevalecer. E aquilo vai começar a estimular os seus sentidos, estimular o seu palavreado, estimular os seus comportamentos e inclusive estimular as suas escolhas. As suas escolhas. É uma novela da Globo hoje, é outra amanhã, é outra depois de amanhã, vai assistindo. Não tem nada, é inofensivo. Eu sei peneirar, eu tenho critério, então, mas toda novela a mulher bota chifre no marido. A próxima briga que você tiver com o seu marido, qual é o pensamento que vai subir à sua mente? Vou botar um chifre nesse desgraçado.
Porque é só essa ideia que você deixa entrar na sua mente. Vigia, varoa, vigia na terra. Vigia. Um dia minha mãe apareceu com o cabelo todo coisado, cheio de nó. Eu disse: a senhora não vai mais na cabeleireira não? Eu falei: não, estou procurando uma. Mas a senhora não ia lá falei o nome da mulher que tinha lá na rua de baixo. Não, não vou mais lá não. As mulheres só sabem ficar ali o dia inteiro falando mal da vida da outra e dos maridos. Que é o lugar para ter fofoca, é salão de cabeleireiro de mulher. Fofoca. E não é só mulher, que agora tem os viados. Aí eles ficam ali e é uma fofocaiada, aqueles viadinhos. É mesmo? Tá uma negação. Aí minha mãe disse: não, prefiro meu cabelo todo cheio de nó e a minha alma fora daquilo ali, preservada. Eu não tenho nada para falar com aquelas mulheres, elas querem falar do mal dos maridos. Eu não vou ficar caçando coisas para falar mal do seu pai. Tem umas coisas que eu queria falar. Só que eu não posso ficar falando, porque falando do defeito do outro, eu vou envenenando o outro dentro de mim. Eu reforço um sentimento contra o meu irmão. Quando eu falo mal dele, eu vou reforçando. Então ele já me causou um mal, está aqui. Agora, se eu fico falando daquele mal com o outro, eu estou alimentando, estou nutrindo o sentimento. Aí quando eu vejo o irmão, já estava com raiva dele. Eu alimentei o vício do mau pensamento, aí eu quero matar ele quando eu encontrar. Não vai ter perdão nunca, não vai ter reconciliação nunca. Por quê? Porque a gente constrói mundo no meio de nós. Mundo. Ao invés de deixar aparecer o reino. Aí te deixa o demônio mandar com os seus pensamentos, com os seus princípios, porque ele é o príncipe desse mundo, ao invés de deixar Jesus prevalecer. Então a pessoa que não procede assim, irmãos, que não preside à vontade, obrigado, irmão, que não preside a razão e a vontade, eu preciso dominar também a minha vontade. Não tem dias que tem lugares no mundo que são atraentes, mas que eu não necessariamente quero estar lá. A pessoa, quando ela é jovem, ela quer ir mais lá na balada, tá com os amigos, e ela vai crescendo, ela não necessariamente se converte, mas ela vai adquirir outros hábitos mundanos, porque aqueles são de uma fase determinada. Ela gostava de ir na balada para beijar todo mundo na boca, agora ela prefere ficar no salão de cabeleireiro fofocando das amigas. Muda o ambiente, mas não muda o sistema mundano. Eu preciso fortalecer com a ascese racional a minha vontade e me determinar a fazer dos meus ambientes que fortaleçam a minha fé e não ceder aos estímulos mundanos. A oração, um dos recursos que eu mencionei como forma de fortalecer a fé, ela nem sempre é apetecível, nem sempre eu tenho vontade de orar. Mas a vontade, irmãos, ela é presidida pela razão. Ela é presidida pela razão. Então eu sei que devo orar, mas eu não quero. A vontade não deixa. Ora, mas quem é que preside em você? Quem preside é a fé. A fé tem de presidir. E a fé atua aqui. Então é preciso mandar o corpo de preguiça, a carne de inércia, a se dobrar diante de Deus. Porque afinal de contas nós temos uma enfermidade na alma chamada concupiscência, a inclinação para o mal.
E a enfermidade, uma das coisas que ela faz é justamente distorcer os bons instintos. Por exemplo, comer é algo que nos dá prazer. Mas quando nós adoecemos, nós perdemos a fome. Perdemos o prazer no paladar. E, no entanto, se nós não comemos, se eu obedeço à não vontade de comer, se eu obedeço à minha vontade diz não quero comer, porque eu estou doente. Se eu obedeço à minha vontade, eu não como, não adquiro nutrientes e a doença se agrava. A vontade é burra, ela tem que ser comandada pela razão. O que é um prazer na saúde é um pesar na doença. Aquilo que eu faço facilmente na saúde, como porque dá prazer, na doença eu tenho de fazer na marra, para o meu bem. A sua alma, a sua mente, a sua vontade, talvez no início, quando Deus toca primariamente, quando nós somos batizados no Espírito Santo, aí tudo é oração, irmãos. A gente quer estar na igreja, quer estar com os irmãos, quer visitar o Santíssimo, isso é saúde, é o ápice da saúde espiritual, só que a concupiscência está aí, ela vai dar as caras logo, logo. E aí logo, logo nós perdemos a vontade de orar. E o que alguns fazem? Bom, estou sem vontade, não vou orar, porque eu acho que a vontade, orar é uma coisa que tem que vir assim do coração. Que mané coração? Seu coração é idiota, avisa ele. Seu coração não sabe de nada. Esse negócio de ouvir o coração, isso é coisa do mundo também. O cristão não ouve o coração, ouve a palavra. Ouça o Espírito Santo, é a ele que você tem que ouvir. Se for ele que estiver falando no seu coração, você escuta, mas é a ele, não o seu coração. O seu coração, esse daí, carnal, pecador, não escute ele não. Muita gente deu com a cara na parede por ouvir o coração. Não quero orar, não interessa, vou orar sem querer mesmo. E ore, vá fazer o que tem que ser feito. Santa Teresa de Ávila, um dia, tinha a escala dela no Carmelo para ir fazer a adoração, tinha que ir. E ela não estava com saco. Ela estava com saco, não queria. Ela diz isso no escrito, não queria ir, mas era o horário dela. Ela foi para a capela, ela olhou para Jesus no sacrário, sentou e disse: bom, não adianta esconder nada do Senhor, que o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe que eu não queria estar aqui, mas eu tenho que estar aqui, porque é o meu horário. Então, para eu poder ficar aqui, o Senhor não se incomoda, mas eu vou contar os tijolos da parede. E ela ficou o horário todo de adoração dela contando os tijolos da parede. Passou isso daí. Aí deu o horário, tocou o sino para trocar a irmã. Ela, graças a Deus, saiu da capela. Ela não queria estar na capela. Não adianta você enganar. Você quer enganar quem? Você quer enganar a mim, você pode enganar. Você pode enganar. A Deus você não engana. Tem dia que você vai e você não quer estar lá. Tem dia que eu vou na missa, a missa é de corpo presente. O meu corpo está lá, mas a minha alma é a verdadeira missa de corpo presente. Não quero estar lá. Eu queria estar em outro lugar. Por exemplo, missa 7h30 da manhã na paróquia. A maioria dos domingos eu queria estar dormindo. A maioria. Eu vou enganar a Deus? Ele sabe. Antes de eu acordar, ele já estava acordado. Ele não dorme, diz a palavra. Eu acordo e falo, vou rezar a missa. Então, Santa Teresa foi lá, rezou. Um dia, nos vários êxtases que ela tinha, Jesus apareceu para ela. Jesus apareceu, ela começou a trocar ideia com Jesus. Aí ela perguntou, falei, Senhor, me diz um dia que eu agradei o Senhor, que o Senhor se alegrou da minha oração. Aí ele falou, aquele dia que você foi na capela, que você ficou contando os tijolos. Jesus falou para ela. Mas Senhor, aquele dia eu não queria estar lá. Falei, por isso. Você foi o único dia, todos os outros você estava lá porque queria. Mas aquele dia você estava lá porque me ama. Porque você me ama. Você não foi por sua causa, você foi por minha causa. Foi o dia que mais me agradou.
inventou alguma coisa para ficar na minha presença. Isso agradou a Deus. Então a oração que mais agrada a Deus, irmãos, é quando a gente ora porque ama Ele, não porque é prazeroso para nós. Porque, Senhor, estou aqui, estou conduzindo esses irmãos, estou coordenando esse grupo, estou aqui coordenando essa missão, está um saco, mas eu estou aqui, estou mandando ver, não aguento mais, eu queria entregar, mas por amor a Ti, eu não vou entregar. É nessas horas que o Senhor faz uma obra. Quando Pedro pesca a noite inteira com a sua habilidade profissional de pescador e não pega nada, ele diz, por mim eu não jogo mais, mas em atenção à Tua palavra, eu vou jogar a rede. Aí você faz pesca, porque a graça de Deus se revela na fraqueza. Não era isso que eu ia falar. Eu ia falar... Se eu não determino a minha vontade, se eu não determino as minhas forças no que é espiritual, então eu, que sou um ser humano e que preciso ser movido por algo, porque tudo que se move é movido por algo, é preciso que eu saiba de uma coisa: se eu não me fizer mover pelo Espírito Santo, deixando que Ele presida a minha razão pela fé e as minhas vontades pela esperança e pela caridade, se você não der a Ele o controle para que Ele te presida, você dá a Ele o controle na oração, nos sacramentos, na palavra, você vai dando controle a Ele. Está dando controle. Se você não der, você vai continuar sendo movido, pode ter certeza, mas já não será pelo Espírito Santo. Quando eu não dou o governo nas mãos do Espírito Santo, eu volto automaticamente a ser movido pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Ainda tem aqui, deixa eu ver, mais 15 minutos. Dá tempo de falar sobre a concupiscência da carne. Nós já vimos que a carne, o que é a concupiscência da carne? A carne, na verdade, é o que? A alma. É a alma. Não é o corpo. Só que é a alma de tal maneira apegada ao corpo e estimulada pelo corpo que ela virou tão carnal quanto o corpo. Embora a alma seja espiritual, ela já não se comporta como uma realidade espiritual, ela se comporta como se ela fosse de carne. De tal maneira apegada ao corpo e aos apetites do corpo. Então a alma se torna carnal. É como o cisne que se comportava como um pato, porque convivia no meio dos patos, né? Segundo a historinha. Até o dia que descobriu que ele não era um pato, ele era um cisne. Então, nós nos comportamos dessa forma. A alma se comporta dessa forma. A alma reside no corpo. E de tal maneira reside no corpo que ela vai sendo influenciada pelo corpo, pelos desejos do corpo, os prazeres do corpo, e a alma se torna tão carnal quanto o corpo. Então, a carne é isso, a alma influenciada pelos prazeres do corpo. Então, essa alma, ela começa a mover a pessoa rumo à satisfação sensorial, a satisfação dos sentidos, como eu disse na primeira pregação pela manhã. A alma começa a desejar, junto com o corpo, o prazer sensorial imediato. A luxúria, que vai levar a pessoa ao sexo desregrado, à fornicação, à prostituição, ao homossexualismo, à masturbação, ao adultério. Mas eu não tenho só o apetite sexual, tenho outros. Tenho o apetite apetecível, a gula. Então é a gula que vai levar a pessoa à bebedeira, ao uso de drogas, à glutoneria. O que é a pessoa glutona? A pessoa que ela
vive em função dos prazeres do alimento. O ser humano é um dos únicos animais na obra criada capaz de se destruir com o alimento. Eu usava muitos animais como comparação nas minhas pregações. Falei, gente, será que eu estou falando alguma besteira? Eu vou adotar uma cachorra, adotei. E agora eu observo toda a minha teologia nela. Arrumei uma cadela lá. O nome dela é Gorda. A Gorda, a minha cachorra, gente, ela come, quando ela está cheia, ela para de comer. Para de comer. O ser humano é o único animal que já cheio não para. Não para. E a gente gosta de comer o que faz mal. Que o que faz mal é que é bom. Aí, ó. O que faz mal é que é bom. Nós somos capazes de nos destruir pela boca. Nós somos capazes. Há quem prefira a morte física do que educar o paladar no alimento. Então, glutoneria. Mas nós temos outros prazeres. A inércia também causa prazer. Então, são os três primeiros apetites da carne: a luxúria, a gula e a preguiça. O excesso do sono. O excesso do sono. Vou dormir mais um pouquinho. Acho que eu vou dormir. Não tem nada para fazer, vou dormir. E vai dormindo. Tem pessoas que, olha, a vida vai embora e ela não viu a vida passar porque ela estava dormindo. Todos nós, viu, irmão, se não vigiarmos. Eu comecei a reparar que eu tinha um monte de sonhos, de projetos, de coisas, as coisas não aconteciam. Senhor, consigo fazer as coisas. Eu queria escrever um artigo, queria dar uma palestra, eu queria gravar um negócio. Aí o Senhor falou: acorda mais cedo, larga a mão de ser preguiçoso. Você não acorda cedo. Senhor, eu não gosto de acordar cedo, então vai dormir mais tarde. Fica acordado, vai fazer o que tem que fazer. Eu preferi ficar acordado até mais tarde. Mas que eu tinha que abrir mão de alguma coisa, eu tinha. Esse é um dos grandes, essa é a chave da vitória trazida pelo Cristo. Não tem nenhuma vitória na vida humana que venha sem sacrifício, sem cruz, nenhuma. Nenhuma. Toda vitória vem com sacrifício, com renúncia. Depois que eu comecei a dar aula em faculdade, eu comecei a reparar isso nos alunos. Os alunos vinham com dúvidas, queriam saber as coisas. Professor, explica isso. Eu explicava, eu dizia: olha, tem um livro que fala melhor sobre isso, esse aqui. Esse aqui, aquele lá, olha, leia sobre isso. Aí eu ia perguntar: então você leu o livro que eu indiquei? Não. Então como que você quer saber se você não lê? A pessoa quer saber, mas ela não quer aprender. Aí eu fui trabalhar numa paróquia que os alunos viam lá, eu viajando nos Estados Unidos, pregando lá fora. Ai, padre, o senhor podia ensinar inglês para a gente? Não, não ensino. Não vou ensinar. Vocês são um bando, é uma geração mole que nós estamos agora. Dá vontade de chutar esses moleques de hoje. Eu estou com um grupo de acólitos lá que eu estou acompanhando de perto. Não querem porque é chato. É chato ficar sentado lendo. É chato ficar escrevendo. É chato, então ninguém mais está disposto ao sacrifício, à ascese. Quer saber o inglês, mas não quer sentar enfilir da bunda na cadeira e estudar o inglês. Você quer saber como? Vai deitar em cima de um dicionário. E o inglês, olha, era o meu sonho. O meu sonho era pegar os livros, pôr na cabeça e tudo que está escrito, não funciona assim. Era o meu sonho, eu até sonhei uma vez que estava fazendo isso. Eu punha um livro assim, aí passava tudo pro meu céu. Ai, gente, que delícia. Eu fiquei tão triste quando eu acordei que eu vi que era um sonho. Então, mas não funciona assim. Não funciona assim. Não adianta ficar admirando os grandes pregadores
se você não vai estudar a palavra, não vai dobrar o joelho, não vai se empenhar para que Deus te dê a unção para pregar. Não adianta. Eu queria ser igual. Não, você pode ser melhor, irmão. Você pode ser melhor se você largar a mão de ser preguiçoso, lerdo, inerte e se empenhar na obra. Quando você se empenhar, aí Deus vai fazer grandes coisas. Sacrifício. Ninguém mais quer levar um não, ninguém mais quer ser humilhado, ninguém mais quer ser rejeitado. Tudo a gente quer um reforço positivo. É a geração galinha pintadinha. A pessoa ela é estimulada de fora para dentro por tudo aquilo que vê. Então a televisão, a geração é assim, isso é um mecanismo da mente. Eles crescem sendo estimulados. Então eu estou na frente de um objeto e ele tem que falar comigo sozinho. O vídeo, a TV, a coisa. Se eu pegar um objeto como esse, que ele não fala comigo, ele não me estimula, aí eu não consigo sequer entender o que está aqui. É o analfabetismo funcional, que, me desculpe, tem prejudicado a obra. Porque as pessoas pegam a palavra e não entendem. Pegam o catecismo da igreja e não entendem. Irmão, nós temos que correr atrás. O mundo se empenha nas suas estratégias. O mundo se empenha na sua iniquidade. Tem intelectuais alimentando as ideias do mundo. E a igreja, o reino vai se expandir quando eu ofertar a minha mente, o meu entendimento, os meus sentimentos, eu ofertar a palavra, eu ofertar o reino de Deus e eu começar a minar as estruturas do mundo. O mundo tem argumentos. O mundo sabe fazer a oferta. O mundo sabe passar a lábia. Então a concupiscência da carne, irmãos, ela começa a comandar a pessoa. Por quê? Porque ela não preside mais as vontades à luz da palavra. Porque a sua razão não tem força para isso. Porque a fé não foi fortalecida para nutrir a vontade, para nutrir a esperança, para nutrir a caridade. Então, eu vou obedecendo, não às vontades espirituais, mas às vontades carnais. Agora, a concupiscência dos olhos. Os olhos aqui, irmãos, não são estes aqui, o globo ocular. Assim como você foi capaz de entender que carne, sarx, em grego, carne não é o corpo, mas é a alma que ficou carnal por causa do corpo. Você também é capaz de entender aqui que olhos, não se refere ao globo ocular, assim como carne não se refere ao corpo. O olho aqui se trata também da alma carnal, porém num outro aspecto dela. É a alma carnal, que embora carnal não deixou de ser alma, e a alma humana foi criada por Deus com uma insaciável vontade de conhecer. Nós temos uma insaciável vontade de conhecer, uma necessidade de saber das coisas. Nós somos assim, vou dar exemplos. Já, estou primeiro dando a definição. Nós somos pessoas estimuladas por novidade, curiosidade, conhecimento, informação. Nós gostamos, causa um prazer. O saber causa um prazer. Se auto-observe aqui, em algum momento, de manhã ou agora, durante a palestra, eu disse algo que você não sabia, que você aprendeu assim, que foi novidade. Quando você adquiriu esse conhecimento, você não abriu um sorrisinho assim, fez assim, e cutucou alguém, Isso causa um deleite interior, não causa? Você saber, você adquirir um conhecimento, adquirir uma informação que antes não estava aí, causa um deleite. Porque a nossa alma humana foi feita para isso. A concupiscência da carne, ela pende a nossa tendência animal. Então, instinto sexual os animais também têm, apetites os animais também têm, fome, vontade de dormir, a gorda lá dorme em casa o dia inteiro, ronca e peida igual gente, nunca vi aquilo, a cachorra.
Então, a concupiscência da carne pende aos instintos do corpo. Agora, a concupiscência dos olhos, não. Ela é eminentemente humana. Só o ser humano é assim. Então, há em todo ser humano a sede do conhecimento. Mas, como a alma carnal está corrompida pelo pecado, nós não presidimos corretamente essa sede de conhecer. E aí a alma carnal, ela acaba por desejar matar a sede de conhecer, em conhecer coisas inúteis, banais, com coisas que entretêm a mente ao invés de dar verdadeiro conhecimento. Nós somos um ser que faz o que os animais não fazem. A gente se entretém com o que é sensacionalista, com o que é fútil. Só nós, irmãos, seres humanos, somos capazes de gastar horas, dias inteiros, vendo um filme, maratonando uma série. A gente é capaz de ficar ali, olhando uma trama, a sede de conhecer, a sede de saber o que vem depois, o que vem depois, o que vai acontecer, e agora, e agora? Primeira vez que eu assisti uma série, eu fui orar a Deus, viu, irmão? O negócio vicia. Eu queria saber, meu Deus, eu quero saber o que vai acontecer. Aí eu tive que parar para ir rezar uma missa de corpo presente, porque minha cabeça estava no Netflix, para assistir a série. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O sangue de Jesus tem poder. Concupiscência dos olhos. Você não sabia que tinha esse nome? Esse é o nome. Se você não vigiar, se você não tomar cuidado, aquilo destrói um dia da sua vida, tira você das suas responsabilidades, tira você da oração, tira você da igreja. Você vai inventar uma desculpa para não servir a Deus, porque você quer ver o próximo episódio do bagulho. É forte, irmãos, é forte. Eu não estou dizendo que você não possa ver. A pergunta é: você tem a mente, a razão fortalecida na fé para não deixar aquilo sugar você? É difícil, irmão, é estreito. É estreito. Quando primeiro eu vi o Vikings, assisti lá. Aí me viciou. Aí eu já ia para a missa pensando no Ragnarok, nos negócios. Aí depois eu fui ver o The Walking Dead. Aí só tudo eu vi um zumbi, uma coisa, o povo matando defunto. Depois eu vi Game of Thrones. Então, irmãos, eu tive que disciplinar. Aí me molhei tudo. Tive que me disciplinar. Não, se eu quero ver isso daqui, o horário é esse aqui. O horário é esse aqui. Aí o episódio acaba de um jeito que é para puxar você para ver o próximo. Não vou ver, o horário é esse aqui. Só vou ver no outro dia. Disciplina. Você precisa ser senhor, senhora dos seus desejos pela fé. Sem disciplina ninguém é discípulo, porque uma palavra está ligada à outra. Disciplina é para discípulos. Um discípulo é aquele que se aplica à disciplina do seu mestre, do seu Senhor. O horário é esse daqui. A igreja é muito sábia, ela nos ensina isso. Como santificar o dia? Tem a liturgia das horas, que nós, sacerdotes, os religiosos, fazem promessa de rezar. E os leigos também podem rezar, toda a igreja pode rezar. Tem horário para oração de manhã, horário para oração no meio do dia, horário para oração no fim da tarde. Tem de ter disciplina, porque se não tiver horário você não reza. Não fica à mercê da sua vontade, não faça isso. Então peguei o grupo de jovens, peguem seus celulares agora, bote na parte do relógio, alarme. Vocês vão pôr para despertar, 10 da manhã, 2 da tarde, bote aí, eu fui dando os horários. A hora que esse satanás desse celular despertar, vocês vão fazer oração, essa daqui, aí dei. Vamos fazer. Não quero saber. Se estiver no meio do shopping, vocês vão parar, vocês vão no banheiro, sentar na privada e reza. Vocês vão em qualquer lugar. Disciplina.
Disciplina. Quem tem disciplina é bom discípulo, e o bom discípulo vence o mundo, porque essa é a força que vence o mundo, a nossa fé. O muçulmano reza 5 vezes ao dia, onde quer que esteja, pega o tapetinho dele, pega a bússola, para onde que é aqui, porque tem que rezar em direção à Meca, e reza, não está nem aí se está passando vergonha, se está no meio do shopping, se estão olhando para ele, eles estão dominando o mundo, e eles não servem o Senhor Jesus. Vai ficar assim até quando? É essa geração de cristãos frouxos que nós estamos formando? Vai orar, disciplina, que quem quiser olhar, olha. Outro dia Deus mandou rezar na cabeça da mulher, na praça de alimentação. É aqui mesmo, Senhor, é? Então nós vamos orar. Segura o segurança para ele não vir me amarrar. Orei na irmã. Orei, a irmã teve um surto, gritou. Era coisa da cabeça dela, mas ela teve o surto. Ah! E eu olhando, meu Deus, agora eu vou preso. A praça de alimentação toda ficou olhando. Era um surto, mas até explicar que era um surto da mente dela, né? As pessoas olharam, fiquem tranquilos, é só um demônio. Só um demônio, viu? Já vai passar. Já vai passar. Rezei, a mulher se acalmou, fui embora. Depois veio uma mulher correndo atrás, eu descendo na escada. Vi o senhor rezando por aquela. O senhor pode fazer uma oração por mim também? Ah, irmãos, esse dia um padre da diocese botou uma cadeira no meio do calçadão de Osasco, um dos lugares mais movimentados que tem. Calçado, botou a cadeira, uma gradezinha de confissão, botou a túnica, estola roxa e botou lá, confissão, e ficou sentado no meio do calçadão para atender confissão. E vinha gente confessar. Depois os irmãos lá em Carapicuíba, uma das cidades da nossa diocese, tem um calçadão lá também, armaram a tenda, Ministério de Oração por Cura e Libertação, e botaram a placa, oração gratuita, venha receber. Estava lá, promoção, receba uma oração, ganha 1/3. Botaram lá, fez fila, irmão, no calçadão, no meio da rua. Sabe por quê? Porque o mundo, para as coisas que são deles, eles têm estratégia. Eles têm. O traficante, ele dá amostra grátis, ó, cheira esse pozinho aqui. Quando ele desperta o vício, aí ele ganha um cliente. Os filhos das trevas são mais astutos que os da luz. Vamos largar a mão de ser trouxa? Vamos ganhar. Ai, os padres não fazem nada. Vocês não sabem fazer conta? Só aqui vocês são mais gente do que os padres que tem na arquidiocese inteira. Larga a mão de ser besta, vai pregar, vai orar, mete a mão na cabeça do povo. Não fica transferindo a responsabilidade. Não fica transferindo a responsabilidade. Os padres vão brigar, deixa brigar. A renovação cresceu à custa de perseguição. Aí ninguém mais quer ser perseguido. Ai, vou ser perseguido. Ai, vou ser perseguido. Um bando de cristão mimimizento. Eu estou ficando por aqui. Por aqui. Então, irmãos, desculpa se eu estou sendo chato. Mas eu estou chegando à conclusão, às vezes, que o problema na igreja não é trazer gente, é arrancar alguns. Estão atrapalhando. Ai, vão falar. O mundo vos odeia. Vão odiar, sempre vão odiar. Você está preocupada com a perseguição que vai vir ou com o justo juízo do Eterno que vai cobrar? Vai cobrar. Eu quero me apresentar de mão limpa, Senhor, até na praça de alimentação eu orei. O Senhor não me venha deixar eu do lado de fora aqui. Pode abrir esse negócio. Abre aí. Por isso, irmãos, que a palavra diz, numa das cartas de Paulo, a palavra nos julga.
O juízo ele já é antecipado pela esperança. A virtude da esperança nos julga. Eu espero o céu. Eu tenho de olhar os meus comportamentos de discípulo, de missionário, e ver se eu estou fazendo por onde merecer misericórdia no julgamento. Então, se hoje o Senhor me pegar aqui com essa omissão, com essa preguiça, com essa concupiscência, seja da carne ou seja dos olhos, se o Senhor me buscar hoje, eu estou preparado? Irmãos, a concupiscência dos olhos, só nós humanos somos capazes assim, de gastar esse tempo todo, né, alimentando os olhos, a curiosidade, assistir coisa, ver coisa, ficar procurando a curiosidade, a informação. Só nós somos capazes de ficar horas, dias, construindo uma autoimagem ali exagerada, distorcida na rede social, no Facebook, no Instagram, gasta horas tirando foto, tirando selfie, edita um negócio, corta um negócio, passa um negócio lá, Photoshop, para ficar mais gostosa, para ficar mais bonito, tira as espinhas, tudo mentira. A pessoa gasta todo um esforço para construir uma autoimagem, para que os olhos dos outros sejam alimentados, e ela mesma se autoalimenta com o que ela vê dela. Ela prefere ver a foto que ela criou dela no Instagram do que se olhar no espelho, porque é insuportável. Concupiscência dos olhos. Só nós seres humanos somos capazes de ficar assim, bisbilhotando visualmente os corpos alheios. A pornografia, ela estimula a concupiscência da carne, mas ela é uma concupiscência dos olhos. É o desejo de ver, deixa eu ver. Concupiscência dos olhos. O desejo de ver, de conhecer as vidas alheias, e fica lá gastando tempo em reality show, A Fazenda, Big Brother, concupiscência dos olhos. Bom, à noite nós vamos ver a soberba da vida e falar um pouco sobre a natureza do nosso combate. E amanhã nós vamos para o demônio. Estudar o demônio. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar a Deus.